Imagine, então, esse bebê que nasce prematuro extremo, por volta de 22, 23, 24 semanas, ou mesmo que ele tenha nascido depois dessa fase tão crítica, ainda existe uma imaturidade muito grande desse sistema respiratório. E aí, quando ele faz essa transição, ali durante a vida intraútero, ele não estava precisando manter trocas gasosas, porque quem fazia isso por ele era a mãe, via placenta, via cordão umbilical. Agora, a partir do momento que ele nasce, ele não tem mais placenta, ele não tem mais essa circulação fetal dando apoio para ele. Os pulmões que estavam preenchidos por líquido, porque não estavam fazendo trocas gasosas, agora precisam assumir suas trocas gasosas. Só que eu tenho muitas vezes, pensando na prematuridade, um pulmão muito imaturo para assumir tudo isso. Ele não vai dar conta, né? Muitas vezes ele não vai dar conta de manter boas trocas gasosas em respiração espontânea, principalmente se ele for um prematuro extremo, um bebê muito prematuro. Um prematuro tardio, a gente já espera que ele tenha mais estabilidade, já tem uma boa produção de surfactante, que vai atingir o pico por volta de 34 semanas, e daí a nossa preocupação diminui um pouco. Agora, sempre que ele nasce com menos de 32 semanas em especial, daí ele vai muitas vezes precisar de suporte para fazer essa transição da vida intraútero para a vida extraútero. E é muito disso que a gente vai conversar aqui hoje, porque nessa transição, esses cuidados já em sala de parto fazem toda a diferença para o prognóstico desse bebê, tá? Então, a gente tem que sempre pensar nessa imaturidade do sistema respiratório e da necessidade de ajuda nessa transição para a vida extraútero. E aí aqui a gente tem uma imagem de um artigo que eu gosto bastante, que é um artigo sobre displasia broncopulmonar. A displasia broncopulmonar, ela nada mais é do que uma doença que muitas vezes é adquirida, o bebê não nasce com displasia, na verdade o diagnóstico é definido se a criança atinge 36 semanas de idade corrigida pós-conceptual. Se tiver caso de óbito num prematuro extremo, tem algumas definições específicas, mas de um modo geral a gente dá o diagnóstico, define displasia broncopulmonar quando tem 36 semanas de idade pós-conceptual. E o bebê ele não nasce com displasia, ele desenvolve a displasia. Por quê? Porque é uma patologia que, inclusive, por muito tempo foi chamada de doença do avanço médico. Lembra que eu falei? A gente conseguiu reduzir mortalidade. A gente está conseguindo fazer com que bebês cada vez mais novos sobrevivam. Porém, a gente precisa para isso de suporte muito avançado, que muitas vezes é lesivo. Ah, mas então eu não vou fazer? Não, mas como fazer isso de forma mais protetora? Como minimizar essas complicações, esse estrago que a gente vai causar para esse bebê? Essa é a grande questão, né? Então, quando a gente pensa em prematuridade, a gente tem que lembrar que é um pulmão muito imaturo e tudo que a gente fizer nesse pulmão imaturo vai prejudicar muitas vezes o seu desenvolvimento. Ele já tem que finalizar o desenvolvimento fora daquele ambiente intraútero que era facilitador para que esse desenvolvimento acontecesse. Agora, ele vai ter que terminar o desenvolvimento num ambiente caótico, que é a UTI neonatal, e sob condições nada fisiológicas, principalmente uso de ventilação mecânica, que faz uma pressão positiva, por aí a gente já vê que não é nada fisiológico, diferente do que a gente faz espontaneamente, que é uma respiração por pressão negativa. E, além dessa pressão positiva, muitas vezes ele vai precisar de oxigenoterapia. Ele vai precisar de oxigênio suplementar para manter essas trocas gasosas, o que também é potencialmente lesivo. O oxigênio causa lesão. A gente não pode esquecer disso. E muitas vezes ele vai ser usado de forma indiscriminada desde a sala de parto. Então, essa conversa é para a gente entender o que é fator que causa lesão e o que é fator que previne, que minimiza essa lesão, que faz com que esses alvéolos imaturos cresçam de forma mais saudável, se desenvolvam de forma mais saudável. Por isso essa imagem, né, que eu gosto sempre de trazer.
Pensando, então, que esses cuidados, pensando em sistema respiratório, tá? Pensando em sistema respiratório, que é o que a gente vai conversar principalmente na aula de hoje, como que a gente pode prevenir tudo isso? Porque, no final das contas, o que a gente quer minimizar, o que a gente quer prevenir é justamente a displasia broncopulmonar, que vai ser uma alteração desse desenvolvimento do sistema respiratório por conta de fatores lesivos, por se tratar de um sistema muito imaturo ainda. E aí a gente vai ter prejuízo da alveolização, a gente vai ter áreas de fibrose, áreas de enfisema, a gente vai ter aumento da espessura dos vasos pulmonares, o que gera também uma hipertensão pulmonar. Tem uma série de alterações relacionadas a essa displasia que vão dificultando cada vez mais o desmame desse paciente, tanto da ventilação como da oxigenoterapia. São bebês que têm uma lesão heterogênea horrível e é difícil de manejar, né? É difícil de estubar esses pacientes. Muitas vezes eles vão para casa ainda em uso de oxigenoterapia, dada essa dificuldade de fazer o desmame. Então, tudo isso a gente pode, muitas vezes, começar a minimizar desde a sala de parto, tá? E aqui nessa imagem, então, tudo que vocês veem para baixo desse traço, né, central, é o que é potencial de causar lesão, que vai acabar culminando numa displasia broncopulmonar. E tudo que está acima é o que predispõe a pulmões mais saudáveis, então que a gente vai tentar minimizar a displasia broncopulmonar. Pensando em fatores ainda durante a gestação, o que pode levar à displasia? Uma restrição do crescimento intrauterino, ruptura prematura de membranas, então questões que levam a um parto prematuro, baixo peso ao nascimento, que vão muitas vezes levar à necessidade de suporte ventilatório, que vai ser lesivo, também acaba, no final das contas, causando, né, predispondo a displasia broncopulmonar. Agora, tem fatores que ajudam nesse desenvolvimento? Tem, que está lá em cima, por exemplo, é uma boa nutrição dessa mãe, o uso de corticoide antinatal, que vai acelerar essa maturidade pulmonar para que esse bebê, quando tem risco de parto prematuro, não tenha tantas consequências relacionadas à prematuridade e assim por diante. Agora, a partir do nascimento, então, o que a gente tem que vai causar lesão e que vai evitar a lesão? Os fatores nessa transição, nesse processo de reanimação e de transição para a vida extraútero, os principais que causam lesão é o uso de oxigênio em excesso, como nós já conversamos. Oxigênio é tóxico, tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre a toxicidade do oxigênio, já foi tema de live, inclusive, mas não podemos esquecer que oxigênio é tóxico. E vocês vão ver que um dos cuidados que a gente vai ter é não usar oxigênio 100% durante a reanimação. A gente vai começar com oxigênio em bebês prematuros, com uma FO2 de 30%, mas a gente tem que controlar esse uso de oxigênio. E um outro fator importante é a pressão inspiratória. Pressões excessivas têm potencial de causar lesão tanto por volutrauma como por barotrauma. A gente pode ter pneumotórax, outras síndromes de escape de ar associados. E aí vem a questão do ambu, né? Quando a gente usa o ambu, coloquei até aqui a minha bexiguinha para mostrar para vocês. Esse daqui é um ambu pediátrico, mas só para mostrar. Quando a gente usa o ambu, a gente sempre vai usar essa válvula aberta. Essa válvula de segurança é para não deixar exceder pressão. Só que nesse exemplo aqui, olha, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas a gente está tendo uma pressão de 40. Ou seja, ele não vai deixar exceder 40, tanto que se vocês visualizarem aqui no meu manômetro, olha, a pressão quando eu insuflo totalmente vai chegar em 40, ou pelo menos próximo disso. Tudo bem? E olha o volume que está fazendo, nem é tão grande assim. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque esse equipamento não é o mais adequado para a gente poder fazer essa reanimação quando necessária. A gente tem que controlar essa pressão inspiratória, preferencialmente entre 20 e 25 centímetros de água. Claro que isso vai ser escolhido de acordo com a expansão pulmonar,
Mas, de um modo geral, uma pressão segura seria de cerca de 25 centímetros de água. Aqui eu estou fazendo geralmente muito mais do que isso, né? Nem sempre a gente tem um manômetro de pressão, então a gente não consegue garantir qual pressão que está sendo realizada para esse paciente. Já começa aqui, então, causar lesão ainda em sala de parto. E olha lá em cima, o que evita lesão? Surfactante exógeno, como a gente viu, tem uma deficiência de surfactante, então usar o surfactante exógeno vai ajudar, né? Vai diminuir a necessidade de altas pressões, vai melhorar a complacência desse pulmão. E a PEP, isso também é muito importante, e daí a gente volta aqui para o nosso ambu. Olha só, eu faço uma pressão inspiratória, mas na hora que eu solto, esse alvéolo colaba. Inspiratória, solto, colaba. Inspiratória, solto, colaba. Por quê? Porque eu só ofereço, com o uso do ambu, da bolsa válvula máscara, uma pressão ins. Eu não estou oferecendo pressão expiratória. E quando eu faço uma pressão inspiratória, ele insufla o pulmão. Ele insufla o alvéolo, aumenta o volume. Só que durante a expiração, esse alvéolo precisa manter-se aberto. Quando a gente tem surfactante, o surfactante faz esse papel de manter o alvéolo aberto. Mas aqui a gente está falando de um bebê prematuro que tem deficiência de surfactante. Então, qual que é a tendência na ausência de surfactante se eu não estou oferecendo PEP? Colabar. Por isso que oferecer uma PEP desde essa transição é fundamental para garantir melhor alvéolos mais saudáveis e diminuir o risco, então, relacionado com a displasia broncopulmonar, com o uso de pressões e oxigenoterapia, como eu já mencionei.